Olá, tudo bem? Meu nome é Luiz Antônio Alberti, sou professor aqui na FUNEP, leciono as disciplinas de História, Filosofia e Sociologia. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Tiradentes. Joaquim José da Silva Xavier nasceu em 1746 em Minas Gerais e morreu no Rio de Janeiro em 1792, aos 45 anos. Nesse tempo, muita história. Tiradentes perdeu os pais muito cedo, foi criado pelo tio, com quem aprendeu, entre outras coisas, o ofício de dentista. Diziam que era tão bom no que fazia que os dentes que ele produzia eram mais bonitos do que os dentes naturais. Tiradentes também desempenhou uma série de outras funções, entre elas a de militar, foi alferes, uma baixa patente dentro do oficialato brasileiro à época. Desempenhou várias funções dentro do exército, como, por exemplo, era o responsável pelo transporte do ouro de Minas até o Rio de Janeiro. Tiradentes se destaca mesmo como rebelde, como ativista político, como inconfidente. Tiradentes, junto com outros mineiros, tentaram criar em Minas Gerais uma república, o que foi duramente reprimido pelo governo da época. Sobre a época, é importante falar como era o século XVIII no Brasil. Minas Gerais era o grande centro econômico do país. O ouro, a prata, as pedras preciosas enriqueciam não só as elites mineiras, mas enriqueciam também a coroa portuguesa. Em fins do século XVIII, a produção mineradora começou a se escassear. Portugal vivia da cobrança dos impostos. Entre esses impostos, o quinto. Dizem até que a expressão quinto dos infernos surgiu da cobrança desse imposto, que era 20% do total que se produzia nas minas. Como havia um débito muito grande, se instituiu então a derrama. A derrama seria a cobrança obrigatória daquilo que era devido para a coroa portuguesa, o que causou profundo descontentamento entre a elite mineira. Em Minas, era o grande centro econômico. Os filhos da elite iam estudar na Europa e de lá traziam as ideias revolucionárias do século XVIII, do iluminismo, do liberalismo, teorias sociais que serviram de inspiração para movimentos revolucionários como a Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, coincidentemente, o ano da Inconfidência, 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa. Então, nós temos a repercussão dessas transformações na Europa, nos Estados Unidos, aqui também no Brasil colônia. Tiradentes, insatisfeito com a sua carreira no exército, de não ter uma evolução funcional que ele acreditava merecedor, acaba se desligando do exército. Ele é um ativista muito engajado na causa, ele é um ativista muito engajado no movimento rebelde. Era sabido à época que ele andava pela cidade de Minas com livros, panfletos em francês e inglês, pedindo para que lessem. E ele era, talvez, de todos os rebeldes, o mais comunicativo, era o que tinha uma adesão popular maior. Por isso chamava tanto a atenção. O movimento acabou resultando em fracasso, porque foi delatado por um dos partícipes. Então, o termo inconfidência é um termo que foi durante muito tempo utilizado pela coroa portuguesa. Quem é inconfidente? Inconfidente é quem trai, quem mente, quem confabula. O movimento tinha sido, então, desarticulado. Tiradentes estava no Rio de Janeiro quando ele fica sabendo do fracasso do movimento. Tiradentes era uma figura muito interessante porque durante muito tempo se disse que Tiradentes foi condenado porque era pobre. Porém,
isso é um erro. Tiradentes era rico, muito rico, proprietário de terras, de escravizados, envolvido na exploração mineradora. Tiradentes foi condenado porque, desde o princípio, ele foi o único a assumir que queria fazer de Minas Gerais uma república independente. Ainda que não estivesse muito claro esse republicanismo, o seu objetivo era a separação de Minas Gerais de Portugal. O seu ideal republicano não envolvia todo o Brasil, mas Minas Gerais. Essa era a sua preocupação. Tiradentes, então, é julgado, é condenado. Outros também foram condenados à morte, mas tiveram a pena comutada pela Dona Maria I, rainha de Portugal, exceto Tiradentes, por ter assumido o seu envolvimento direto no movimento. Tiradentes é então executado no Rio de Janeiro em 1792 e longo período se passa até que a sua história seja retomada. Em novembro de 1889 foi proclamada a República. Os militares tomaram o poder. Era o fim da monarquia brasileira. Para que a República se consolidasse, era preciso criar, entre outras coisas, um conjunto de símbolos e representações que deixassem bem marcada a transição da monarquia para o Estado republicano. Foram criados símbolos como a bandeira republicana, com seu lema positivista, ordem e progresso, e era preciso também encontrar um mártir, um herói para a República. Quem é que poderia servir como herói? Outras figuras importantes de nossa história contestaram o poder da coroa portuguesa, contestaram o poder dominante de Portugal, como, por exemplo, Filipe dos Santos, de 1720, que foi morto e esquartejado em Vila Rica, Minas Gerais, porém, não era um republicano. Outra figura importante é Frei Caneca, da Confederação do Equador, em Pernambuco. Porém, Frei Caneca pegou em armas e poderia não ser um bom exemplo. Então, escolheram a figura de Tiradentes, por seu ativismo, por seu republicanismo. Então é instituído o feriado de 21 de abril em 1890. Este ano, 21 de abril cai num domingo. E logo depois se faz um concurso para criar uma representação de Tiradentes como este herói da República. Entre os artistas, destaque para a pintura de Pedro Américo, Tiradentes esquartejado. No enforcamento, a barba e os cabelos são raspados, para que todos aqueles que estão assistindo possam ver as expressões do condenado. Porém, Pedro Américo tinha como objetivo associar a figura de Tiradentes com a figura do Cristo, cabelo comprido, barba longa, alguém que morreu pelos outros, alguém que morreu pelo país. Desde então, a figura de Tiradentes tem sido amplamente explorada. Não é um processo automático de criação de heróis. Para se criar esses símbolos nacionais, é preciso que isso chegue até o coração do povo. E Tiradentes conseguiu isso. Sua figura é sempre lembrada e relembrada. Ele é nomeado, então, patrono das polícias em 1946, patrono cívico da nação em 1965 e herói nacional em 1985. Tiradentes, é muito interessante os usos que se faz da figura de Tiradentes. Por exemplo, quando morre Tancredo Neves, que seria presidente do Brasil, ele morre no dia 20 de abril. Porém, o registro no atestado de óbito está 21 de abril, para que a data da sua morte possa ser associada com a figura de Tiradentes. Hoje, Tiradentes é uma figura importantíssima da galeria das grandes personalidades do Brasil, porque foi alguém que lutou contra o poder constituído, lutou contra a dominação e a opressão portuguesa. Para além de toda a construção simbólica, política que é feita sobre sua imagem, Tiradentes é uma figura inspiradora sempre. Por isso, para além de todo o investimento político
e simbólico sobre a imagem de Tiradentes, é importante observá-lo como um indivíduo, como uma pessoa, como um brasileiro, por seu espírito ativo, rebelde, por sua luta contra a opressão, contra a dominação. Então, Tiradentes é sim uma figura muito significativa de nossa história e que conhecê-lo deve sempre nos levar a conhecer melhor o próprio Brasil em suas contradições e possibilidades de transformação. Muito obrigado.